Salve, salve galera! Eu sou o Pedro Neto e esse é o nosso segundo vídeo. Eu vou fazer uma ficha técnica do nosso livro. Esse livro ele é da editora Biblioteca O Globo. É uma edição de 2003. O livro em si ele é dividido em duas partes, sendo a primeira com 33 capítulos e a segunda com 36 capítulos. Esse livro eu comprei ele há um tempo. Comprei ele em um famoso site que reúne vários sebos do Brasil. É louco, cachoeira! E o interessante de comprar livros em sebo é que eles vêm com... não só com a história, né, que você compra, mas também com a história do antigo dono. Por exemplo, esse daqui veio com uma dedicatória que diz o seguinte: querido Léo, esse livro é apenas uma super lembrança minha. Nunca se esqueça de mim. Lúcia, Rio de Janeiro, 23/22 de 2003. Minhas fãs. Lúcia, acho que o Léo... Bora pro vídeo, cambada! Gente, não se esqueça que o narrador é o próprio personagem e ele é quem nos conta a história. As minhas anotações são as seguintes. O primeiro capítulo, ele começa descrevendo a personagem Lolita. E vale ressaltar que Lolita é um termo relacionado ao marketing da pornografia. Tá? É usado geralmente para falar de uma jovem menina que já chegou na idade do consentimento, mas que aparenta ser mais jovem do que a idade que tem. Ou está relacionado à exploração sexual infantil. Tá? É uma forma de falar que o material é de exploração sexual infantil. O nome dela, na real, é Dolores. Ela tem 1,47 m de altura e é conhecida pelos amigos da escola por Dolly. Ele diz que nos braços dele, ela sempre será sempre a sua Lolita. É safado! Você não tem vergonha da esfera dessas novinhas, não, pô? E a gente já pode perceber aqui, né, que rolou algo mais. Meu Deus. Né? E o capítulo 1º encerra com ele dizendo que quando era mais jovem, criança, um pré-adolescente, ele já teve em seus braços outra Lolita. No capítulo 2, ele começa falando que nasceu em 1910. Não se esqueça, gente, esse livro ele é da década de 1950, tá? Ele começa aqui falando do pai, que o pai dele era um homem meigo e tolerante. Segundo ele, uma salada de genes raciais. Era suíço, com descendência de franceses e austríacos, com uma pitada de Danúbio. O pai dele era dono de um luxuoso hotel. É louco, cachoeira! Avô e bisavô dele eram negociantes de vinho, joias e seda. A mãe dele, que ele não apresenta um nome, não sei porquê, ela era inglesa. O avô paterno se chamava Jeremy Dunn, um alpinista. Ela era neta de 2 clérigos, ou seja, membros da igreja. Ela morreu quando ele tinha apenas 3 anos. Em um piquenique, pensa, gente, um raio acertou a mulher e matou. A irmã mais velha dela, da mãe dele no caso, se chamava Sibyl. Casou com um primo do pai dele, que depois abandonou a mulher. Daí ela foi morar de favor na casa do pai dele. E às vezes rolava algumas coisinhas com o pai dele. Meu Deus. Ele se aproveitava, né, da situação.
Uma vez a tia dele, a Sibyl, disse para ele que ela morreria depois que ele fizesse 16 anos. E o mais curioso é que ela morreu mesmo. Cedo ou tarde, as minhas previsões sempre acabam se confirmando. Sobre ele disse que teve uma infância muito boa e que foi super mimado por todos. E o capítulo fecha com ele conversando com o pai em 1923, uma conversa sobre sexo, e ele fala pro pai que estava afim de uma mina chamada Annabel. O capítulo 3, ele apresenta a Annabel, começando pelos pais. Ele diz que ela era filha de um inglês e de uma mãe holandesa. Segundo ele odiava os pais de Annabel. A aparência dela, segundo ele, ela tinha a cor de mel, braços delgados, ou seja, tinha braços finos, magro, cabelos castanhos curtos, cílios longos, boca larga e radiante. Velho safado! Você não tem vergonha da esfera dessas novinhas, não, pô? Segundo ele, uma menina encantadora. Alguns meses mais nova que ele. Aqui eles são pré-adolescentes, acho que vocês conseguem perceber, né? Se ele nasceu em 1910 e conta a história que aconteceu em 1923, ele tem aí os seus 13 anos, né? Se eu não tiver muito ruim de conta. 4 com mais 5, 4 mais 5. 24. Acertou, miserável. Segundo ele ficou completamente apaixonado por Annabel. E o melhor de tudo é que ela correspondia. E ele queria fazer besteirinha com ela. Mas os adultos não os deixavam só. Estava o tempo todo vigilante, observando o que eles faziam, o que eles deixavam de fazer. Um dia, eles conseguiram sair das vistas dos adultos e foram para a praia. Encontraram um lugar tranquilo e quando ele ia conseguir, foi interrompido por 2 banhistas que começaram a falar, a gritar obscenidades para ele, encorajando ele. Acredito que deveria estar gritando: vai lá, manda ver, é isso aí, cara, Caracas. Porra! E o capítulo se encerra com a morte de Annabel. Depois de 4 meses do episódio da praia, ela morreu de tifo. É uma doença causada por piolhos. Gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E infelizmente não deu para eu fazer os 5 capítulos. Eu vou fechar com 3 capítulos para deixar aquela coisa para vocês sentirem vontade de saber o que vai rolar no próximo. E também para não ficar um vídeo muito longo. Então, espero que vocês tenham gostado e então eu fui!